still need a wand. A wand? Well, you want Ollivanders. There ain't no place better. Os senhores Aluário, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Hoje com o episódio especial Varinhas e Varinhologia, depois da vinheta. Varinhas são chamadas de quase consciente porque elas são o mais próximo de animado que um ser inanimado pode chegar. Esse fato explica por que a varinha do Harry ela agiu por conta própria lá naquela questão, naquela parte em que o Voldemort tentou atacá-lo e ele estava quase que desmaiado, e a varinha age por conta própria, aquela partezinha lá em Relíquias da Morte, quando o Hagrid está com o Harry na moto, fugindo e tal. A varinha do Harry age por conta própria e o Harry fica sem saber porquê. Essa é a explicação mais básica que pode se dar sobre esse fato, porque varinhas são quase conscientes. As varinhas podem algumas vezes demonstrar algumas partes de sua personalidade, como timidez, por exemplo, dando uma certa resistência, apresentando uma certa resistência. Quando o bruxo vai tirar ela da caixa ali, ele não consegue porque a varinha é tímida e tal. Ela tem dessas coisas, a varinha. Ela tem partes da personalidade ali e ela deixa bem explícita isso. Normalmente a magia realizada com uma varinha, ela requer um encantamento e ele pode ser verbal ou não verbal. Ou seja, você pode pronunciá-lo ou não, só pensar. Mas também para fazer isso você requer um treinamento a mais e requer um pouquinho mais de dedicação. Varinhas são produzidas e confeccionadas por artesãos de varinhas. Os mais famosos artesãos de varinha da Grã-Bretanha são Garrick Olivaras e Mikhail Gregorovitch. Se você não sabe quem é Gregorovitch, ele é o artesão de varinhas que fez a varinha do Viktor Krum. E a varinha das varinhas chegou a pertencer a ele. Isso mostra lá em Relíquias da Morte, só uma partezinha no filme, e no livro é mais bem explicado. Geralmente a arte da confecção de varinhas é passada de geração a geração. Cada varinha é feita com um tipo específico de madeira e com alguma substância mágica que forma o cerne, que é o núcleo mágico da varinha. Mesmo que a madeira de duas varinhas sejam iguais ou o cerne da mesma criatura, não existem varinhas idênticas. Nós podemos contar com o fato de existir varinhas gêmeas, o que é bastante raro, mas nós vemos logo ali em Pedra Filosofal que o Olivaras está falando que a varinha do Harry tem uma pena da Fênix e a varinha do Voldemort também tinha a pena da mesma Fênix. Isso acontece, as varinhas gêmeas acontecem quando o cerne, ou seja, a substância mágica que forma o núcleo mágico da varinha, ele é da mesma criatura. Isso é muito raro de acontecer, porém acontece. Entre os tipos de madeiras usados para fazer as varinhas estão azevinho, carvalho, cerejeira, parreira, tramazeira, era, jacarandá, abrunheiro, salgueiro, olmo, freixo, mogno, teixo, bétula e sabugueiro. E tem mais algumas outras, só que esses são os mais usados. Entre as substâncias mágicas que formam o cerne, o núcleo mágico de uma varinha, podem ser usados pelo da cauda de unicórnio, fibra de coração de dragão e pena da cauda de fênix. Essas são as mais usadas e também as mais fortes, as substâncias mais fortes para a fabricação de uma varinha. Mas também existem outras substâncias que podem ser usadas, como por exemplo, cabelo de veela. Se você não sabe, a varinha da Fleur Delacour, ela tem um cabelo de veela, que era o cabelo inclusive da avó dela, porque ela é meia veela, tem esse cabelo. O Sr. Olivaras diz que ele não gosta de fazer esse tipo de varinhas com cabelo de veela, porque isso faz varinhas temperamentais, então ele não gosta de fazer. Porém, dá para fazer também. E também tem outros tipos de cerne, que é pelo de lobisomem, pelo de semi-inviso e também, muito raramente, pelo da cauda de centauro. A única varinha que contém um pelo da cauda de um testralho é a varinha das varinhas. Outras características importantes para a varinha é o seu tamanho e a sua rigidez, que vão de inflexível a elástica. Todos esses diferentes fatores têm influência
nas varinhas, tem influência sobre o poder das varinhas. Até hoje ninguém sabe por quê, mas tem, e nem sabe qual que é a influência. Mas todos os fatores têm influência, desde tamanho, rigidez, formato da varinha, a madeira e o núcleo. As características de uma varinha podem ter influência sobre o tipo de magia que ela exerce. Por exemplo, a varinha de Tiago Potter era descrita como muito boa para transfiguração, e a varinha de Lilian Potter como muito boa para feitiços. Uma varinha custa em média de 7 galeões, e um bruxo adquire sua varinha mais ou menos ali quando ele tem 11 anos de idade, um pouco antes de ir para a escola. A maioria dos bruxos britânicos preferem fazer suas compras na loja Olivaras, Varinhas Olivaras, lá no Beco Diagonal. Em quase todos os casos documentados, a varinha escolhe o bruxo. Isso se dá ao fato da personalidade única de cada varinha. Isso nunca ficou tão claro por quê, mas a varinha escolhe o seu bruxo. A personalidade da varinha, ela deve se adequar à do bruxo. Se um bruxo for utilizar uma varinha que não é adequada com a sua personalidade, quando a personalidade dele e da varinha entram em conflito, um bruxo não consegue realizar mágicas eficazes. A gente vê isso nos filmes mesmo, quando o Harry vai testar as varinhas e acaba fazendo estrago lá. Ou lá em Relíquias da Morte, quando ele tá com a varinha de ameixeira brava e ele fala engorjo, cria aquela chama enorme. Porque a varinha ela não corresponde à personalidade do mestre, então ela acaba sendo ineficaz para realizar alguns tipos de mágicas. Você vai conseguir fazer feitiço, mas não vai ser tão eficaz. Quando a varinha escolhe o bruxo, é bem provável que ele sinta um calor em suas mãos e que saia faíscas da ponta de sua varinha. No filme a gente vê um pouco diferente, né? Aquela cena que até arrepia, acendendo a luzinha, bonitinho, mas é mais ou menos nessa linha que segue. O processo exato da confecção e fabricação de uma varinha não é conhecido, porém deve ser tão complexo quanto o seu estudo, que se chama varinhologia. A varinhologia é uma classe específica da magia que se refere à história e às propriedades mágicas das varinhas. O Sr. Olivaras diz que é um complexo, misterioso ramo da magia. A ideia de que a varinha escolhe o bruxo vem da varinhologia, assim também como a varinha pode mudar a sua lealdade. Quando o dono de uma varinha é desarmado, estuporado ou morto, e o oponente pega essa varinha, a varinha passa a ter a lealdade daquele bruxo que atingiu o seu antigo dono. A gente vê isso claramente lá, referente à varinha das varinhas e tudo mais, e que tem aquele passa a varinha de um pro outro, toma a varinha de um pro outro, isso fica bem claro nessa parte da história. A varinha das varinhas pode transferir a sua lealdade mesmo que o dono dela não a possua no momento, igual a gente vê lá no caso com o Harry e o Draco. O Harry desarma o Draco, ele não pegou a varinha das varinhas, ele pegou a varinha do Draco, porém foi desarmado e ele tinha desarmado o Dumbledore, e aí a lealdade da varinha tinha ido pro Draco. O Harry desarmou o Draco, a lealdade da varinha foi pra ele, ou seja, a varinha das varinhas nem tava com ele, mas a lealdade foi pro Harry, por causa disso. Varinhas que sejam tomadas em circunstâncias de natureza competitiva ou amistosa ali, ou que sejam roubadas sem o seu antigo dono ter sido atacadas, não mudam de lealdade. Elas não mudam, não acontece. O dono tem que ser atacado, tem que pegar a varinha lá, e aí ela muda de lealdade. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. A galera pediu pra falar sobre varinhas e tudo mais, e isso foi tudo que eu consegui trazer aqui. Foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer, pelo fato de fazer as varinhas e tudo mais. Eu achei bem bacana. Se você não me conhece, meu nome é Caco Cardassi e esse é o Caldeirão Furado. Nós fazemos vídeos sobre Harry Potter e toda semana tem um vídeo novo. Deixe de ser trouxa e se inscreva aqui no Caldeirão Furado. Não esqueça de ativar as notificações para toda semana você ficar sabendo quando tem um vídeo novo aqui do canal. Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais. O Felipe vai colocar aqui, talvez na tela, talvez na descrição, não sei. Mas é tudo Caco Cardassi, é só seguir lá e a gente troca uma ideia. Vocês podem deixar aqui no comentário do vídeo o que vocês acharam, sugestões para vídeos, tudo é sempre bem-vindo. Críticas construtivas também, só não vem ser babaca no comentário, porque aí a gente manda se fuder e ponto final, porque não tem erro, beleza? É isso aí, galera, fiquem na paz e mal feito feito!